Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta, primeira semana de agosto, se dedicando à Escola Naval. E por qual motivo? Porque no final aqui de agosto, no dia 31 de agosto, teremos a prova da Escola Naval. Legal, a prova de física, a prova de matemática e português é anterior, né? No dia 24, né? Enfim, dia 31 de agosto é a prova de física. Tá? Então a gente está dando uma repassada em algumas questões para a gente poder fazer uma revisãozinha. Legal? E se você quer aprender física, é no lugar certo. Isso não serve só para a escola naval. Ah, você vai fazer AFA o ano que vem, porque esse ano já foi. Legal, você vai precisar. Você vai fazer SpaceX que vai ter esse ano? Legal, vale a pena você também acompanhar isso. Você vai fazer ITA no final. São provas de grau de dificuldades diferente, mas são provas de física. Você pode tirar muito proveito das questões que aqui estão. Principalmente a questão de hoje é uma questão bastante trabalhosa que envolve solenoide e envolve indução eletromagnética. Tá legal? E física, eu digo quase todos os vídeos, não serve só para ficar resolvendo questão de vestibular, questão de concurso, tá? Mas a gente precisa, então se a gente precisa, vamos lá, esse é o meu trabalho, vamos resolver questão de concurso. Tá legal? Sem mais delongas, bora lá para a questão. E é isso aí, galera. A questão é da Escola Naval 2024, ingressantes e 25. E olha só, já abri aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui um apontador. Olha só o que aparece aqui. Questão 5. Examine a figura abaixo. Olhando aqui, você não deve estar entendendo nada, nem eu estaria. Aqui tem um gráfico que você vê. Aqui deve ser a intensidade de corrente elétrica, está em ampere, e que tempo em segundo, né? Tranquilo? Vamos ler a questão, né? Ele diz assim: a figura 1 ilustra um solenoide ideal S, longo, e uma bobina C. Então o solenoide é esse cara aqui, ó. E aqui é uma bobina C. Ok? O solenoide possui, anota aí, esses caras têm que estar anotado aí, senão você vai ter que voltar o vídeo toda hora para acompanhar. Né? O solenoide tem 1 vezes 10 a quarta, ou seja, 10.000 espiras por metro. Né? Então 10.000 espiras, 1 metro de comprimento, 10.000 espiras por metro. Diâmetro D de 4 centímetros, então o diâmetro aqui do solenoide, o diâmetro menor é esse cara aqui, ó, 4 centímetros, diâmetro interno, e conduz uma corrente elétrica aí que varia com o tempo, de forma indicada na figura 2. Nós estamos vendo que a corrente vai de 0 até 1 ampere em 2 segundos, é isso que o gráfico nos mostra. A bobina C é coaxial com o solenoide, possui o mesmo centro, né? O centro aqui do solenoide é o mesmo centro desta bobina. Tá? Possui 10 ao quadrado espiras, 100 espiras, e diâmetro D minúsculo igual a 6 centímetros. Cuidado que esses centímetros aqui tem que ir para metros, trabalhar no sistema internacional. Calcule o valor absoluto da força eletromotriz induzida na bobina, então vai ter uma força eletroinduzida na bobina, devido à variação, a corrente está variando aqui no solenoide, então o campo magnético é variável, campo magnético variável, aparece uma corrente elétrica induzida, né, uma força eletromotriz induzida. Calcule o valor absoluto da força eletromotriz induzida na bobina em volts, enquanto a corrente no solenoide estiver variando, e assinale a opção correta. Ele dá a permeabilidade magnética, né, do meio no interior do solenoide, onde está sendo produzido o campo magnético, que é 4π 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. E ele fala para você, se for usar o π, que o π vale 3. Adotar π como 3. Legal? Vamos lá fazer? Então vamos. Antes de fazer, eu fiz um desenho aqui para você entender melhor. Às vezes olha para isso e fala, não estou entendendo nada disso aqui, professor. Não estou entendendo como é que está esse corte aí. Então imagina um solenoide e alguém cortou, né? Um tubo e alguém cortou esse tubo. Legal? Então eu fiz aqui para você, ó. Esse é o solenoide. Tá vendo aqui a parede do solenoide? Aqui a parede do solenoide, a parede do solenoide em corte. Tá aqui, ó. Parede, parede. E tem aí o fiozinho enrolado no solenoide, né? Que são 10.000 espiras, se eu não me engano, né? Então você tem aí, ó, a espira girando aí no solenoide. Então, igual a espiral do seu caderno, né? Ok?
tranquilo? Só que uma coladinha no outro, é assim que a gente constrói um solenoide. E é lógico que esse cara aqui, quando passar uma corrente, vai produzir um campo magnético aqui interno. Como a corrente varia, esse campo magnético varia. E aí ele varia dentro de uma espira, porque esse solenoide está dentro de uma bobina. E essa bobina também tem a sua espira, né? Então o que, que eu tenho? Um solenoide com campo magnético variável que vai induzir nesta bobina mais externa uma corrente elétrica induzida. Produz uma força eletromotriz induzida que vai gerar uma corrente. Aqui eu estou focado somente na força eletromotriz induzida, ok? Então gera-se aqui um campo, ó, essas linhas azuis aqui que eu pus aqui para indicar o campo, apontando para a direita, não importa o sentido aqui, não sei o sentido da corrente, não importa, tá? Um campo aqui, e esse campo é variável, o campo variável vai gerar aí uma força eletromotriz induzida, tá legal? Que é isso que a gente sabe aqui, ó. O campo que o solenoide produz, você precisava conhecer a expressão, né? Você não vai deduzir isso na hora. O campo produzido por um solenoide depende lá da permeabilidade magnética do meio, do número de espiras do solenoide por unidade de comprimento vezes a corrente elétrica que passa no solenoide. Tá? Tranquilo? O fluxo do campo magnético através de uma espira é dado por B, que é o campo magnético, vezes a área onde está passando esse campo magnético, cosseno do ângulo. Esse cosseno do ângulo é o ângulo entre, imaginando um vetor normal, a área, né? Mas como o campo aqui, né, se você imaginar que o campo está furando aqui uma área perpendicularmente a ela, então ele estaria paralelo a um vetor normal à área. É um pouco difícil esse assunto, né? Então aqui o cosseno é de zero, esse cara desaparece, o cosseno de zero é 1. Legal? Eu ainda não tenho aula no meu canal sobre esse assunto direto, não formei, eu tenho exercícios, não tenho aula. Mas você pode entrar em contato que eu faço para você, especificamente para você. Tá legal? Então vamos lá. E o que eu quero calcular é a força eletromotriz induzida, que ela é dada por variação do fluxo, então o fluxo do campo magnético tem que estar variando com o tempo. O que é esse N? É o número de espiras da bobina. E esse N, professor, é o número de espiras no solenoide que está produzindo o campo magnético. Tem que ter uma variação de fluxo no tempo. E está tendo uma variação de fluxo? Tá, porque o fluxo é dado por B vezes A. Só que o B varia. Por que, que o B varia? Porque o B é produzido por um solenoide, onde a corrente no solenoide está variando. Tá? Vou repetir. Para ter força eletromotriz induzida, eu tenho que ter uma variação do fluxo no tempo. Mas o fluxo está variando, professor? Tá, porque o B está variando, o campo magnético. E por que, que o B está variando? Porque o B foi produzido por um solenoide, onde a corrente varia. Se a corrente varia, o B varia. Se o B varia, o fluxo varia. E a variação do fluxo no tempo é a força eletromotriz induzida. Tá aí, gente, está construído já o exercício. O resto é um pouquinho de mão de obra, né? Tem que jogar tudo isso aqui dentro. Quem é o fluxo? É B vezes A. Quem é o B? É μ0 vezes N sobre L vezes I. Estão jogando tudo aí dentro. Estou atrapalhando aí? É um pouquinho quase, né? Mas dá para ver. Então fica μ0, ó, NB é o número de espiras na bobina, onde a força eletromotriz é induzida. Agora, o campo magnético é produzido por um solenoide que tem N espiras, S de solenoide. Então aqui é o número de bobinas, número de espiras na bobina, número de espiras no solenoide. Porque esse cara veio daqui, do campo magnético produzido por um solenoide. A corrente I, que está aqui, ó, eu pus um delta I porque ela varia, vezes a área, né? Aqui é a área do fluxo, dividido no tempo. Então vamos lá para você entender o que está acontecendo. NB, número de espiras na bobina, onde a força eletromotriz surgiu, induzida. Variação do fluxo. O fluxo é B vezes A. Só que o B é μ0 NL vezes I. μ0 N sobre L vezes I. Eu pus um delta I porque a corrente varia. O fluxo multiplica pela área. A área está aqui. E divide pelo tempo, delta T. Vamos colocar número aí, galera. Colocar número aí. Então é uma questão que é trabalhosa, mas não é tão difícil assim, né? Trabalhosa. Vamos lá, eu vou precisar de olhar para esse gráfico. A corrente vai de 0 até 1 em 2 segundos, o gráfico que ele deu. Tá legal?
E quando eu pensar em área, galera, eu pus aqui de novo, porque olha só, esse campo magnético está ligado a esta área aqui, ó, onde está o meu solenoide, que era aquele D maiúsculo, ok? A área aqui da bobina, na verdade, né, que aqui tem a bobina, essa área que ela tem aqui 6 centímetros, aqui tem 4 centímetros, esses 6 centímetros não importa, porque o fluxo de campo magnético está dentro apenas desses 4 centímetros aqui. Então vamos lá colocar os números, tá? Aqui na verdade ficou, eu copiei tudo, só a área que eu coloquei como sendo a área de de um círculo é πr quadrado, mas você pode escrever como diâmetro também, né, que é π diâmetro ao quadrado sobre 4. Se você quiser pôr πr quadrado, tudo bem, talvez ficasse melhor, né? Eu acabei colocando π diâmetro ao quadrado sobre 4, mas podia ser π vezes o r quadrado, tanto faz. Então eu só substituir esse cara aqui, ó, no lugar da área, dividindo pelo tempo. Então vamos lá botar número nesse monstrengo aqui, que é um monte de número. Vamos lá. O número de espiras na bobina era de 100 espiras, 10 ao quadrado. Mi0 ele deu como 4, π é 3, 10 a menos 7. Tudo isso aqui é o Mi0. O número de espiras num solenoide por unidade de comprimento era 10.000, 10 a quarta. A variação de corrente, ela vai de 0 a 1. A variação de corrente de 0 a 1 é 1 ampere. Π, 3. O diâmetro lá do solenoide que eu falei, ele deu como 4 centímetros. Eu estou multiplicando por 10 a menos 2, porque eu preciso do diâmetro em metros e não em centímetros. O diâmetro está ao quadrado, sobre 4. Lembra que aqui podia ser πr ao quadrado, né, ao invés de diâmetro ao quadrado sobre 4. Enfim, e o tempo para essa variação de corrente de 0 a 1, esse tempo é de 2 segundos, está aqui. Gente, o resto é conta, hein? O resto é conta. Tranquilo? Olha lá, posso cortar esse 4 com esse 4, correto? Aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16, vezes 3, 48, é isso? Vezes 3 dá 72? Não, deixa eu fazer a conta aqui direito. 4 ao quadrado, 16, 16 divide por 4, dá 4, vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, 4 dividido por 2 dá 2 vezes 72, dá sendo 72. Tá certo, eu já tinha feito a conta, estava só conferindo para ver se eu não fiz nenhuma conta errada. O resto é potência. Fiz a conta aqui, ó, deu 72, o resto é potência. Eu tenho 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. 10 a menos 4 com 10 a quarta é 10 elevado a 0, que é 1. 1 é neutro na multiplicação, vai embora. Sobrou aqui 10 a menos 7 com 10 ao quadrado, 10 a menos 5. E aí você anda aí com a tua vírgula, 7,2 vezes 10 a menos 4 volts. Essa é a força eletromotriz induzida, que está na alternativa D, 7,2, 7,20, né, para os números significativos ficarem corretos. 7,20 vezes 10 a menos 4 volts. Curte, compartilha, se inscreve no canal, um baita trabalhão para fazer isso para você. E você pode me ajudar se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Me procura aí, galera, nas redes sociais. Você deve estar vendo esse vídeo no YouTube. Eu apareço no Instagram, não muito, eu não sou muito lá bom de redes sociais. Você me encontra também no Facebook. Falou, até a próxima!